amados irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, nós vamos ver o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Coríntios. A Bíblia Sagrada nos diz que, logo após o apóstolo Paulo pregar o evangelho em Atenas, em Atos capítulo de número 17, o Espírito Santo o conduz para a cidade de Coríntios. E quando nós lemos os primeiros versículos do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que o primeiro alvo da pregação do evangelho ministrada pelo apóstolo Paulo são as sinagogas dos judeus naquela cidade. A Bíblia Sagrada nos diz que os judeus da cidade de Coríntios, eles resistem à mensagem pregada por Paulo. Eles não a recebem muito bem, a ponto de Paulo achar insustentável a continuidade do ministério da pregação dentro das sinagogas dos judeus. Agora o apóstolo Paulo, ele vai voltar a sua mira para os gentios daquela cidade. E Paulo, ele vai começar a pregar agora não mais nas sinagogas, mas nas ruas, nas vielas, nos bairros e nas esquinas daquela cidade, mas precisamente para os gentios. E a Bíblia também nos diz que a mensagem pregada por Paulo, ela era uma mensagem considerada um pouco pesada demais, não só para os judeus que resistiram à mensagem pregada por ele, mas também pelos gentios. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, nos versículos que nós acabamos de ler, ele vai relembrar a dificuldade da pregação do evangelho naquela cidade. No versículo de número 23, Paulo, ele vai nos dizer que os dois grupos de pessoas que ouviram a mensagem pregada por ele, resistiram àquela mensagem. E no versículo 23 ele diz que a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado, quando era pregada para os judeus nas sinagogas, ela era considerada uma mensagem escandalosa. Ele diz que, para os judeus, a mensagem da cruz era escândalo. E isso por alguns motivos. O primeiro motivo é que a maioria dos judeus esperava um Messias com poder político. A maioria dos judeus esperava um Messias com poder de guerra. A maioria dos judeus esperava um Messias que iria tirar Israel do jugo de Roma. Mas aquele Cristo a qual Paulo pregava, ele não tirou o povo debaixo do jugo de Roma. Aquele Cristo a qual Paulo pregava, ele não tinha um poderio militar, muito pelo contrário. Ao invés de tirar o povo debaixo do jugo de Roma, Jesus Cristo tirou o povo debaixo do jugo do pecado e de Satanás. A Bíblia Sagrada nos diz que, por este motivo, eles resistem à mensagem pregada por Paulo. E Paulo, ao voltar-se para os gentios daquela cidade, a Bíblia vai nos dizer que os gentios vão considerar a mensagem da cruz como loucura. Quando nós olhamos para essas verdades, nós vamos fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o porquê que a mensagem da cruz era desprezada pelos judeus? E o porquê que a mensagem da cruz era desprezada pelos gentios daquela cidade? E a resposta, ela é relativamente simples. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando Paulo abria a sua boca para pregar acerca da cruz, Paulo estava usando uma palavra que ela era difícil demais de se ouvir. Quando nós olhamos para a cruz, nos períodos apostólicos, quando nós olhamos para a cruz, nos dias dos apóstolos, no primeiro século mais precisamente, nós vamos entender que a palavra cruz, ela era carregada de muito preconceito, porque sempre que alguém falava de cruz, a primeira coisa que essa pessoa estava falando era em uma mensagem de morte.
E quando se falava de cruz, não falava-se de qualquer tipo de morte. Um historiador judeu chamado de Flávio Joséfo, ele vai nos dizer que a cruz, nos dias de Cristo, ela era considerada como a mais miserável de todas as mortes. Segundo eles, não havia uma forma pior de morrer, não havia uma sentença pior do que a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que ela era a forma máxima e mais cruel de execução quando era aplicada pelos romanos em todo o império. Sim, quando se falava de cruz, estava se falando da pior de todas as mortes. Era por isso que aquela palavra era carregada de muito preconceito. A cruz era uma execução terrível. A cruz, ela era uma morte paulatina. Quem era condenado à cruz sabia de uma coisa: ele iria demorar muito para morrer. O seu corpo ia definhar muito para morrer. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Marcos capítulo de número 15, a partir do versículo de número 24, que Jesus foi crucificado na hora terça. E no versículo de número 34 e 35, nos diz que Jesus expirou na hora nona. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo agonizou aproximadamente 6 horas pregado na cruz do Calvário. Era por isso que ninguém gostava de ouvir falar acerca da cruz. Quando falava-se da cruz, também estava se falando de um espetáculo romano. Sim, quando se falava da cruz, além de se falar da pior de todas as mortes, também estava se falando de um espetáculo terrível. Em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 48, o evangelista vai usar essa palavra explicitamente, que a cruz era um espetáculo e um espetáculo terrível. Por que a cruz era um espetáculo? Porque quando o crucificado era levantado, todas as pessoas olhavam para ele. Quando um crucificado era levantado no madeiro, todos os olhos, toda a atenção da cidade estava voltado para ele. Sim, a cruz era um espetáculo terrível. Era uma forma de Roma inibir os crimes no império. Era uma forma de Roma inibir os assassinatos no império. Quando eles levantavam alguém numa cruz, eles estavam dizendo: é isso que vai acontecer a todos os malfeitores. É isso que vai acontecer com todos os assassinos. É isso que vai acontecer com todos aqueles que se voltassem contra o Império Romano. Também quando se falava de cruz, se falava de humilhação. João capítulo 19, versículo de número 24. A Bíblia diz que Jesus teve as suas vestes rasgadas. Jesus teve as suas vestes arrancadas. A sua túnica foi tirada. E ele foi obrigado a levar a cruz sem nenhuma peça de suas vestimentas. Enquanto ele levava a cruz, ele estava despido das suas vestes. Era cuspido, era chutado, era blasfemado. A cruz, ela era sinônimo de vergonha e de humilhação. Em Deuteronômio capítulo de número 21, versículo de número 23, a Bíblia também nos diz que a morte por cruz era uma maldição. Sim, Moisés escreveu na lei dizendo: maldito é todo aquele que for pregado em um madeiro. A palavra cruz, ela estava recheada de preconceitos. Ninguém queria ouvir falar sobre aquela palavra. Quando os judeus ouviam, ele dizia: é escândalo. Quando os gentios ouviam, eles diziam: é loucura. Mas o versículo de número 18 nos diz que a palavra da cruz, ela pode ser loucura para quem perece. A palavra da cruz pode ser loucura para quem não acredita. A palavra da cruz pode ser loucura para quem não crê. A palavra da cruz pode ser loucura para o mundo. A palavra da cruz pode ser loucura para quem não tem fé. Mas Paulo nos diz que para todos aqueles que foram salvos, a palavra da cruz, ela é o próprio poder de Deus se manifestando para a salvação de todos os homens. Aleluia! Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo não viu vergonha. Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo
Paulo não viu maldição. Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo não viu um castigo. Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo não viu a mais miserável de todas as mortes. Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo viu o poder de Deus sendo manifestado na terra para salvar o mais vil dos pecadores. Agora aqui está uma pergunta: por que será que Deus, em todo o seu infinito poder, em toda a sua infinita sabedoria, em toda a sua onisciência, Ele olhando para o planeta Terra, Ele não encontrou uma outra forma de salvar os pecadores? Você já se perguntou isso? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Por que a cruz foi necessária? Por que Deus não salvou o homem de uma outra forma? Porque Deus não só perdoou o pecado e tudo bem. Sabe por que a cruz foi necessária? É porque Deus, Ele tem vários atributos. E dois dos atributos desse Deus são: primeiro, amor, e segundo, justiça. Deus olhou e viu na cruz a única forma de conciliar o seu amor e a sua justiça. A cruz foi o único jeito de Deus continuar sendo um Deus justo e um Deus amoroso. Permita-me lhe explicar. Sabe por quê? Porque se Deus olhasse para os pecadores e dissesse: perdoados estão os seus pecados, Deus seria um Deus bom. Deus seria um Deus amoroso, mas Deus não seria um Deus justo. E se Deus olhasse para os pecadores e dissesse: a partir de hoje vocês vão definhar no inferno e pagar pelos seus pecados, Deus seria um Deus justo, sim, mas Ele não seria um Deus amoroso. A única forma que Deus achou de conciliar amor e justiça foi na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque na cruz Ele castigou teu pecado em Jesus, e na cruz Ele liberou o amor, o perdão, a graça, a misericórdia. Só quem está entendendo o que eu estou pregando, levanta a mão, abre a boca e adore o nome do Senhor dos Jesus. Na cruz você contempla o amor de Deus, perdoando teus pecados, sarando as tuas feridas, derramando a graça salvadora sobre você, perdoando as tuas dívidas. E na cruz também você contempla a justiça de Deus, porque o teu pecado foi castigado em Jesus, as tuas iniquidades foram castigadas em Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3: Ele foi esmagado pelas tuas transgressões, Ele foi transpassado pelas tuas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Só quem foi sarado na cruz, só quem foi tocado na cruz do Calvário. E aqui eu quero encerrar. Quando Paulo olhou para a cruz, Paulo contemplou o poder de Deus sendo manifestado para a salvação do homem. E aqui eu termino dizendo só isso. Sabe qual foi a primeira coisa que Paulo viu na cruz? Paulo viu algumas coisas na cruz, mas a primeira verdade que Paulo viu na cruz é que a cruz era um sacrifício vicário. Repita comigo, por favor: sacrifício vicário. A palavra vicário quer dizer sacrifício substituto. A palavra vicário quer dizer sacrifício substitutivo. Sabe o que isso quer dizer? Paulo viu o poder de Deus na cruz, porque quando Paulo olhou para a cruz, Paulo entendeu: não era para Jesus estar lá, não era para esse santo estar lá. Eu deveria ter sido pregado na cruz, eu deveria ter morrido pelos meus pecados, mas Jesus na cruz, Ele substituiu a mim. Jesus na cruz substituiu você. Jesus substituiu os teus pais, Jesus substituiu teus avós, Jesus substituiu tua família. Na cruz do Calvário, Ele estava morrendo em seu lugar. E tem um detalhe,
Jesus é o único que nos ama, conhecendo o pior ao nosso respeito. Jesus, Ele é o único que ama você, conhecendo a tua parte podre, conhecendo a tua parte negra, conhecendo o oculto do teu coração e o oculto da tua alma. Jesus te ama, mesmo vendo o que você faz quando está sozinho. Jesus te ama, mesmo com os seus 7 olhos como chama de fogo, contemplando o teu andar, o teu deitar, o teu sair, 24 horas por dia. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Será que o seu esposo, ele amaria você conhecendo o pior ao teu respeito? Será que se você prescrutasse, sondasse o coração e a alma, visse por dentro a pessoa que está do teu lado, todos os pensamentos, todas as intenções, tudo aquilo que existe guardado as 7 chaves dentro do coração, será que você amaria? Mas a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, que Deus, Ele prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Olha aqui para mim, por favor, você tem que compreender essa verdade. Jesus não morreu por santos, Jesus não morreu por puros, Jesus não morreu pelos justos, Jesus não morreu pelos retos. A Bíblia diz que Ele deu a vida por pecadores. Ele ama você. Diz para o seu irmão, diz para o irmão que está do teu lado, Ele ama você conhecendo o pior a teu respeito. Ele ama você sabendo aquilo que eu não sei. Ele ama você mesmo vendo você aonde você anda, aonde você pisa, aonde você chegar. Os olhos de Deus estão sobre você, e Ele te ama do mesmo jeito, e Ele morreu por você na cruz. E só quem acredita nessa palavra, levanta as 2 mãos, abre a tua boca e dá o maior grito de glória que você puder.